remanescente, tudo bem com você? Voltei para o nosso devocional de hoje, terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020. O tema do nosso devocional é as bênçãos eternas que Deus deu aos remanescentes. Você já está com tudo preparado, lápis ou caneta, papel, a Bíblia? Então vamos dar início ao nosso diário de oração dos remanescentes de hoje. Como eu disse, o tema são as bênçãos eternas dadas aos remanescentes. A leitura está no livro de Mateus, capítulo 17, o versículo 20. Vamos ler. E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. A leitura de hoje se refere à cura de um jovem possesso. E os discípulos perguntavam a Jesus que por que eles não puderam expulsar o demônio. E na verdade é por causa da vossa pequenez, da pequenez da vossa fé. E hoje nós vamos falar sobre a nossa cidadania dos céus, em particular, que é uma bênção eterna que Deus nos deu. Todo país tem um documento de viagem chamado passaporte. Esse passaporte permite que você viaje de um país para o outro. Você tem o seu documento de identidade que vale dentro do seu país, ou dentro do Mercosul, alguns países aí perto do Brasil. Mas quando você sai para um outro país, você não pode usar a sua identidade, você só pode usar o seu passaporte, porque é que ele identifica como cidadão brasileiro. Então, com a identidade você fica meio que limitado. Então, o cristão que não toma posse dessas bênçãos eternas de Deus, ele tá limitado, porque ele não consegue desfrutar completamente das bênçãos que Deus deu. Nós remanescentes, você remanescente, que não, se você não entender essas bênçãos eternas que Deus já te deu, e se você não tomar posse dela, você vai ser limitado e com certeza vai ser mais, provavelmente você vai estar mais vulnerável à ação do maligno através da sociedade e das coisas que as pessoas falam para nós, querendo realmente nos fazer parar. As pessoas que possuem passaporte brasileiro como nós podem entrar e sair de mais de 150 países. Vamos contar? 150 países, são muitos países. Isso mostra a força econômica do nosso país ao redor do mundo. A força econômica e a força nacional que o nosso país tem. Um passaporte brasileiro prova a cidadania brasileira. Por isso, nós, cidadãos brasileiros, recebemos legitimamente proteção da nossa nação. Quando você sai para um outro país, então você vai naquele país, você usa o seu passaporte brasileiro e todo mundo ali naquele país vai saber, toda a autoridade naquele país vai saber que você é um cidadão brasileiro. E tudo que acontecer vai reportar ao consulado brasileiro, porque o Brasil é responsável por você, porque você é um cidadão brasileiro. E é isso que acontece conosco, porque nós temos, como remanescentes, nós temos a identidade, a autoridade que nos é dada sobre a legalidade da nossa cidadania dos céus. Então, a você, remanescente, foi dado essa autoridade, essa legalidade de cidadão dos céus. Por quê? Porque somos filhos de Deus, você é filho de Deus e por isso nós temos essa legalidade, por isso você tem essa legalidade. Essa cidadania dos céus. Essa sua cidadania, essa minha cidadania dos céus, ela é eterna e nunca muda. Ninguém pode tirar de você, a não ser que você não creia, né? Mesmo assim, é você mesmo que vai tirar de você. Então, você precisa crer. Você não pode ser limitado como se você estivesse usando apenas a identidade. Não tenho certeza se Deus está comigo ou se Deus não está comigo. Será que Deus está comigo? Você não pode deixar dúvida ser uma porta para Satanás trazer confusão à sua mente. Você precisa estar firme naquilo que a palavra fala. Porque quando você sai do país, independente de qual outro país você vá, você como brasileiro vai ser tratado como brasileiro e responsável por você é o consulado do Brasil. Então você como filho de Deus, independente da situação, você vai estar debaixo da cobertura dos céus. Porque essa é o que vem, que te protege, é o Senhor, você está debaixo da bênção do Senhor. O Espírito de Deus reside e guia seus filhos. Deus também ouve as orações dos remanescentes. Eles possuem a tremenda identidade que eles concede resposta às orações pelo Espírito Santo. E não apenas isso. Deus os protege através dos anjos para que Satanás não os possa vencer. Se você consegue desfrutar, Emmanuel, se você consegue desfrutar das bênçãos de ser filho de Deus, dessa identidade dos céus, essa identidade e autoridade que você tem,
como filho de Deus e que lhe dá a cobertura dos céus, com certeza você, sem dúvida, vai ser sempre vencedor, porque essa é uma segurança que nós temos como filhos de Deus. Ele também protege a nós como remanescentes. Por quê? Porque está no interesse de Deus que nós sejamos testemunha dele. Ele também deu aos remanescentes a autoridade para salvar o mundo com o evangelho. Eu tenho autoridade para salvar o mundo? Sim, começando do seu lado. Se você prega esse evangelho, aquelas pessoas que estão ao seu redor, você já começou a fazer esse trabalho de testemunha do Senhor para alcançar todas as nações. Você possui essa tremenda cidadania. E você precisa levar outras pessoas a entenderem que quando nós recebemos Jesus, nós voltamos a ser filho de Deus. E por isso temos essa cobertura dos céus. Tire um tempo para pensar e orar sobre o motivo pelo qual você deve transmitir essa bênção às pessoas ao seu redor. Por exemplo, eu penso que eu tenho que transmitir essa bênção às pessoas que estão ao meu redor porque eu sei que em Cristo eu tenho todas as respostas que eu preciso. E nele eu posso ser consolada. Se eu estiver triste, eu vou até Deus. Eu posso entender a razão porque Deus me criou. Eu posso encontrar o motivo da minha vida. Eu posso encontrar o meu chamado, a minha missão nessa vida. Então eu nunca estou perdida. Então eu preciso fazer isso. Chegar a outras pessoas que não têm esse entendimento. Então você tem que tirar um tempo para você parar e pensar sobre o motivo pelo qual você deve transmitir essas bênçãos eternas a outras pessoas. Você se tornará testemunha das bênçãos eternas que Deus lhe deu. Então, para que você transmita essas bênçãos eternas, você precisa orar, pensar e saber o motivo pelo qual você precisa transmitir essas bênçãos eternas. E daí você vai se tornar testemunha, como diz lá em Atos 1:8. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, esse poder, essa autoridade que Deus nos deu como seus filhos, é para que possamos ir e pregar o Evangelho a todas as nações, a todas as pessoas. Oremos? Deus, nós queremos agradecer por esse privilégio que o Senhor tem nos dado de sermos teus filhos. Te louvamos, te engrandecemos por tudo que tem feito por nós. E mais ainda, pela cidadania que nos destes, a autoridade e o poder que nos destes, para vencer Satanás e para vencer o mundo. Que o teu Santo Espírito possa trabalhar no meu coração, na minha mente, nos nossos corações, nas nossas mentes, para que nós possamos desfrutar da bênção de sermos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Até amanhã com o nosso diário de oração dos remanescentes.